Já de volta aqui com o TV Mar News. E olha, gente, ontem teve início aqui em Maceió e em outras capitais do nosso país a vacinação contra a Covid-19 em crianças no público de 9 a 11 anos. Aqui, crianças com comorbidade. Alguns pais ainda se encontram meio inseguros em relação a essa vacinação. E Viderlan Araújo agora conversa com um infectopediatra e traz informações ao vivo a respeito da vacinação em crianças. Viderlan, bom dia para você. É isso mesmo, Porlane. Ótimo dia para você mais uma vez. Bom dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525. Nós estamos aqui no Pan Salgadinho para poder também trazer informações e tentar desmistificar algumas situações relacionadas à importância, quando se questiona a importância da vacina para poder prevenir as crianças desse quadro que todos nós estamos tentando enfrentar. Como você bem colocou, de 5 a 11 anos é a margem, por exemplo, de vacinação com a Pfizer. E nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Auriene Oliveira. Ela, como você também bem anunciou, é infectopediatra. Auriene, muito obrigado, inclusive, por nos receber. Quais são os procedimentos para vacinarmos as crianças que se encontram nessa margem de 5 a 11 anos? Bom dia. Olá, bom dia a todos. As crianças com 5 a 11 anos devem ser levadas aos locais de vacinação, acompanhadas dos pais ou responsáveis, levar a documentação, CPF, algum documento que comprove comprovante de residência e ser levada para vacinação. Lembrando que as vacinas são disponibilizadas nessa faixa etária, já tem testes validando sua segurança, sua eficácia e o baixíssimo nível de efeitos adversos. Então, as crianças precisam ser levadas para ser vacinadas. Quanto mais pessoas nós temos vacinadas, menor a circulação do vírus, menor a chance de hospitalização, de casos graves. Então, é fundamental a vacinação nessa faixa etária. Agora, Auriene, é importante explicar que os pais eles precisam também adotar alguns procedimentos. E tem algumas dúvidas que cercam exatamente esses procedimentos. Por que as crianças, por exemplo, elas precisam descansar? Por que essa recomendação de pelo menos 20 minutos de descanso para as crianças? Sim. As crianças vão ser vacinadas em locais destinados exclusivamente para a vacinação delas. Não vai ser, nesse mesmo dia, não vai ser realizada vacinação de outras doenças. Então, tudo isso para diminuir a chance de algum efeito, de algum erro na aplicação dessa vacina. As crianças, após a vacinação, ainda ficam de observação mais ou menos 20 minutos para observar se aparece algum efeito pós-vacina. Lembrando que isso é muito raro, mas é uma questão de segurança, que deveria ser feito, inclusive, é orientação também para outras vacinas. Mas como os efeitos são muito raros, muitas vezes a gente acaba relaxando. Mas essa observação de 20 minutos após a vacina é importante sim para ver se tem efeitos locais, se tem efeitos sistêmicos. Agora, a respeito da segurança, vamos falar um pouquinho desse treinamento dos profissionais também, que se mantém em contato com as crianças para aplicar essa vacina. Como foi esse treinamento? O que é que você pode adiantar a respeito dessa situação? Isso. Assim como outras vacinas, quando a vacina é disponibilizada para o público, a equipe que vai fazer a aplicação dessa vacina é treinada e não foi diferente com a vacina da Pfizer para criança de 5 a 11 anos. Se você observar, a gente já tem noticiado, a vacinação que vem para essa faixa etária vem num frasquinho diferenciado, com uma cor diferenciada, e nesse dia vai ser aplicado somente ela, justamente para evitar esses erros. A equipe já foi treinada, o CIEV está de prontidão, o PNI está de prontidão e o CRI está de prontidão, sempre à frente para observar se está ocorrendo efeitos adversos ou não. Auriene, é importante também dizer que nesse trabalho que vocês têm desenvolvido em orientar os pais, de fato a possibilidade real de reações da vacina? Que tipo de reações? O que os pais precisam, por exemplo, ficar alertas nas crianças? Certo. Veja só, assim como qualquer vacinação, como qualquer vacina para outras doenças ou qualquer medicação que é realizada, existe sim uma mínima chance de efeito adverso, sim. Em relação à Pfizer, o que é que vem sendo observado? A gente pode ter efeitos sistêmicos ou efeitos locais. Efeitos locais normalmente da vacina. Dor no local da aplicação, vermelhidão, isso pode ocorrer. Leve inchaço naquele local, que a gente pode usar compressa fria para melhorar o sintoma. Ou efeitos sistêmicos,
que também é menos comum do que o efeito local. Então, o sistêmico seria febre, moleza, aquela sensação de cansaço que a criança pretende, quer mais ficar deitada, né? É uma astenia que a gente fala, essa moleza no corpo. Porque, para a gente finalizar, nós temos que vacinar os nossos filhos. Explica de uma vez por todas, Auriene, nesse momento, essa ideia para aquele pai que nos assiste que ainda tem receio, tem dúvidas de não querer vacinar o seu filho nesse momento. Então, nós precisamos vacinar porque criança também faz caso grave. Então, se muitas vezes as pessoas olham só o número em relação, o número de óbitos, por exemplo, de hospitalização em crianças pequenas, em crianças menores, comparando com o número total de mais de 600 mil mortes que tivemos, é de 0,4. Mas isso, quando a gente vai fazer o cálculo, isso oferece mais de 2.500 crianças que foram a óbito por conta de Covid. Tem a síndrome inflamatória multissistêmica, tem a miocardite também. Então, assim, é mais seguro vacinar do que adoecer. Então, é importante. Quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus vai circular, menos variantes vão aparecer e a gente precisa finalizar Auriene, essa eu gostaria pandemia. de te agradecer por nos receber. Gostaria que você deixasse um recado para aquele pai que nos acompanha agora, para aquela mamãe que nos acompanha agora neste exato momento, dessa importância em acabar, por exemplo, com essas dúvidas e fazer aquilo que pode realmente determinar o salvamento da vida daquela criança, daquele fruto que você tanto quer bem. Isso, não só da criança, mas também de quem está em contato com ele. Então, para o pai e para a mãe, a gente orienta, vacine seu filho. Vacinar é muito melhor do que adoecer. É uma proteção individual para a criança que está sendo vacinada, mas é uma proteção também para quem está ao redor dele. Auriene Oliveira, ela que é infectopediatra, Orlane, explicando todas as situações para quem ainda tem dúvida. É claro que existe também muitas dúvidas e mitos sendo criados em situações relacionadas à vacina, que só prejudica o andamento desse processo de vacinação. A vacina disponível para crianças de 5 a 11 anos, a Pfizer, disponibilizada é suficiente para os postos credenciados, como aqui, por exemplo, no Pansalgadinho. Como a Auriene já disse, uma preparação inicial foi feita com os profissionais que já são assim experientes e que já têm a habilidade para esse processo de vacinação. E você, papai, você, mamãe, tem uma responsabilidade muito grande em garantir a saúde dos seus filhos e sua própria segurança também para esse período de vacinação. Eu estou ao lado do Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Vou me despedindo hoje dessa edição do programa TV Mar News, mas amanhã estaremos novamente juntos, Porlane, a partir de 8h30 ao vivo, pelas ruas da capital alagoana para mais uma edição do programa TV Mar News. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Olha, gente, a gente viu aí, né, tentando desmistificar alguns mitos e verdades a respeito da vacinação em crianças. E agora a gente vê uma matéria com Fernando Palmeira que fala sobre os pais que se negarem a vacinar seus filhos contra a Covid-19. Quais são as sanções que podem acometer esses pais? Vamos acompanhar agora. A palavra de ordem é vacinar, vacinar e vacinar. Adultos e agora especialmente crianças de 5 a 11 anos de idade. Tem muita gente ainda nessa onda do negativismo de achar que a vacina não serve para nada e colocando em risco a saúde e a vida de menores, de crianças nessa faixa etária que já está determinado pela Anvisa que devem sim ser vacinados. Vamos pela área jurídica agora saber quais as penalidades daqueles que infelizmente estão querendo cruzar os braços e deixar as crianças sem vacinação. Estou aqui com um especialista, advogado competente, Dr. Leonardo de Moraes, nos fala sobre as complicações de não vacinar, não apenas biologicamente, mas juridicamente. A todos um grande dia, né? Obrigado, Fernanda, pela oportunidade. O plano de vacinação, de imunização feita no Brasil, ela é um modelo para o mundo inteiro, né? E o Brasil ele tem a faculdade de estabelecer se a vacinação vai ser obrigatória ou então vai ser facultativa. As vacinações são feitas em relação a crianças, ou seja, aquelas com idade de até 12 anos que não forem completas, elas seriam sim vacinações obrigatórias. E especialmente naquilo que se refere à própria Covid, que é uma pandemia, há uma orientação do Ministério da Saúde e também da própria Anvisa de que tal vacinação deve sim ser aplicada a crianças e também adolescentes. Em relação às crianças, o fato dos pais que tenham essa suposta opção de não vacinar os seus filhos,
Isso sim, Fernando, gerará consequências no plano jurídico, no plano administrativo, no plano civil e também no campo penal. O artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, jovem, a prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tudo isso assegurado pela Constituição Federal, a Carta Magna da República. E como ficam aqueles que querem, infelizmente, desdizer as letras da Constituição e não dar a importância devida à vacinação? Infelizmente, hoje nós temos uma categoria, felizmente reduzida de pessoas que estão negando a eficácia da vacinação. Ao longo da nossa vida inteira, nunca ninguém fez campanhas explícitas contra a vacinação quando é obrigatória, especialmente para as crianças. Mas isso tem acontecido hoje, Fernando. Tem acontecido hoje, infelizmente, Fernando. Não só a imposição do texto constitucional, como também do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe que a vacinação obrigatória deve ser, sim, aplicada a crianças. E quais são, então, as consequências que podem ser aplicadas para o pai ou a mãe que não quer vacinar os seus filhos? Primeiro, do ponto de vista administrativo. É possível que os pais que não querem vacinar os seus filhos venham, inclusive, a perder a vaga na escola para a sua criança. Como assim, Não se pode o diretor da escola negar a matrícula de uma criança na escola. Isso não pode acontecer. Mas a escola possui autonomia, por exemplo, para obrigar que a criança, para que assista à aula, tenha um cartão de vacinação. Então, ela pode ser impedida de assistir à aula, mesmo que matriculada, se não tiver o cartão de vacinação em dia. Isso é uma consequência possível. Outra consequência, do ponto de vista administrativo, o Bolsa Família. Uma das condições impostas é que o cartão de vacinação deve estar sim em dia. O pai ou a mãe que não quer vacinar o seu filho quando criança, pode sim perder o Bolsa Família, que é uma verba indispensável para a manutenção da sua própria casa. Do ponto de vista penal, a doutrina enquadra esse fato como maus tratos. A pena pode chegar, em alguns casos, até 2 anos de reclusão, cujo pai não quer matricular o seu próprio filho. E no ponto de vista civil, é possível a imposição de uma multa aos pais que não querem vacinar os seus filhos. Do ponto de vista jurídico, portanto, a vacinação ela é obrigatória, não é opcional, e o pai que não queira vacinar o seu filho quando criança pode sofrer consequências. Não vamos confundir discursos políticos com afirmações científicas na área da biologia, na área da química, na área da física, enfim, a ciência está mostrando toda uma realidade da importância da vacinação. E o mundo jurídico também está aí acrescentando essas informações e chamando a atenção para que aquele responsável, pais, mães ou responsável por esses menores, não deixem de vacinar sobre as penalidades que a lei impõe. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnon de Melo, canal 525, NET, claro, 20 anos servindo a nossa comunidade. Vamos ficar atentos, gente? Olha, desde a semana passada, o Programa Habitacional de Maceió deu início ao primeiro ciclo de agendamento presencial para a realização de inscrição de interessados em receber uma casa aqui no município de Maceió. E quem vai explicar para a gente os detalhes desse cadastramento é o secretário adjunto municipal de habitação, Eduardo Roster. Bom dia para você, seja bem-vindo aqui. Bom dia a todos, muito obrigado. Ao estúdio do TV Mar News. Obrigado pelo convite, agradecer aí a gentileza de todos vocês da TV Mar. A gente tem acompanhado, na verdade, desde a semana passada, o quanto que esse cadastramento tem movimentado a nossa capital. Esse cadastramento segue até quando e como é que está a procura, Eduardo? O cadastramento vai seguir por todo o ano de 2022. A gente separou por ciclos. Então, do dia 10 ao dia 20 agora, até a próxima quinta-feira, nós estaremos atendendo quem tem 60 anos ou mais. Na próxima semana, do dia 24 ao dia 27, nós estaremos atendendo pessoas com deficiências, que possuem algum tipo de deficiência. E depois a gente vai para as outras faixas etárias. Esse ciclo, ao final, ele se encerra em março e ao final nós iremos retomar novamente esses atendimentos, começando novamente por 60 anos ou mais, seguindo até os 18 anos. Agora, o município de Maceió, ele tem um déficit habitacional de quanto? Aproximadamente 40 mil pessoas, famílias, não têm onde morar em Maceió. Moram em residências subdivididas ou não têm nenhuma espécie de moradia. Pessoas assim em condição de rua.
Pois é, e aí vem a Prefeitura, então, de Maceió e faz uma coisa inédita, né? Que é exatamente esse cadastramento natural, naturalmente que a procura seria muito como tem havido. Exatamente. O prefeito JHC nos determinou para atender todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em relação à habitação. Então, no ano de 2021, era um ano que a gente tinha um contingenciamento no atendimento por conta da pandemia, mas mesmo assim atendemos a todas as prioridades previstas por lei, demos muita atenção aos moradores de área de risco encaminhados pela Defesa Civil. Você pode observar que no ano de 2021, mesmo com as fortes chuvas, não houve tragédias. Teve uma vítima, uma criança, uma fatalidade que aconteceu, mas não teve lá grandes tragédias na nossa capital. Isso é um trabalho feito em conjunto com a Defesa Civil, Assistência Social, a Secretaria de Habitação, Secretaria de Infraestrutura, no qual foi localizada essas pessoas e a gente encaminhou várias delas, vários usuários foram já encaminhados para uma unidade habitacional segura. Então agora, no ano de 2022, a gente prometeu, o prefeito vinha cobrando, a gente abre as inscrições para todos os maceioenses que não têm habitação, que se encaixam no programa, e é um direito. Então, se um direito é igualitário, a gente tem que abrir a porta da nossa secretaria para atender a todas as pessoas. Tem a questão da fila, as pessoas, claro que existe uma demanda gigante reprimida, né? Estamos falando aí de um número de aproximadamente 40 pessoas, 40 mil pessoas. São 40 mil pessoas, essas pessoas, muitas delas não estão numa situação de rua, são menos, bem menos as pessoas em situação de rua. Porém, vivem em residências subdivididas, pagam aluguel, tem todo um histórico que permite que seja feito esse acompanhamento por nós, cadastro e em seguida o sorteio pela Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Então a gente não podia jamais deixar de atender essas pessoas. Estamos atendendo lá de forma célere, de forma muito humana e querendo levar dignidade para a vida dessas pessoas, todas essas famílias. São 40 mil famílias que precisam de habitação aqui na nossa capital. Nós certamente não temos 40 mil unidades para ofertar agora a essas famílias, não é isso? Como é que está o plano da nossa capital para fazer exatamente a construção dessas unidades para abraçar essas famílias? Como controlar o espraiamento da nossa capital, se é que a gente ainda tem área para crescer de forma horizontal aqui? Exatamente. Esse ano de 2022, a Prefeitura de Maceió já tem a previsão de entregar aproximadamente de 5 a 6 mil unidades habitacionais, de 5 mil e poucas unidades, 5 mil alguma coisa de unidades habitacionais e alguns residenciais que já estão, alguns prontos e outros sendo construídos. As construções não foram prejudicadas, não foram paradas. Inclusive, queria agradecer a todas as construtoras que até no final do ano a gente sabe que existe um período ali onde as construtoras paralisam suas atividades e elas continuaram, estão trabalhando dia e noite, algumas construtoras trabalhando dia e noite para entregar esses residenciais de forma mais rápida possível. Então existe essa previsão de 5 a 6 mil unidades habitacionais e a Prefeitura também começa a estudar, já existe projeto para se fazer um grande bairro planejado ali na cidade universitária, ali por trás nas imediações do Conjunto Estáquio Gomes, ali por trás. Então a Prefeitura de Maceió, junto com a construtora Engenharc, ela já estuda, a construtora já tem um projeto grande lá, um projeto muito audacioso de construção de habitacionais naquela região. Já são 12 mil unidades habitacionais lá construídas. E a Prefeitura entra agora junto com a construtora, trabalhando esse bairro lá, para ser um bairro planejado, um bairro que traga mais habitação para os usuários aqui de Maceió e que a gente consiga, sim, minimizar esse déficit habitacional. Pois é, gente, o que é bacana é levar essa habitação em condições de habitação, né? Porque não basta apenas levantar a casa sem ter saneamento básico, sem ter acesso a linhas de ônibus, ou seja, a Prefeitura tem pensado em tudo isso. Exatamente, inclusive, além do saneamento, linha de ônibus, também tem os equipamentos públicos, os CRAs, os CREAs, os postos de saúde, as escolas, os CMEIs, tudo isso tem que ser levado para esses conjuntos habitacionais. Maceió já teve a oportunidade de ter várias casas construídas, né, vários conjuntos habitacionais.
mas existe esse déficit muito grande. A Prefeitura de Maceió, por determinação do prefeito JHC, tem trabalhado junto com a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde e Educação para levar esses equipamentos para esses conjuntos residenciais. Uma prova disso é lá no conjunto Jorge Quintela, que já está sendo construído o CEMEI lá. No Cidade Sorriso, nos próximos dias, será instalado um posto avançado de uma unidade do CRAS. Não será uma unidade do CRAS, mas sim um posto avançado, uma extensão de um CRAS já existente no bairro. E lá naquela imediação do conjunto, lá onde foi entregue o Vale Bentes 1, o Vale Bentes 2, os 8SICA 1, 8SICA 2, e agora iremos entregar os Alamedas, que são mais 1.920 unidades habitacionais, a SEDET, através do secretário Pedro Vieira, do Tássio também, que precisamos frisar o empenho, toda a dedicação do pessoal lá da SEDET. Eles têm trabalhado para fazer também dali um bairro modelo, levando toda a urbanização, toda a infraestrutura necessária para aquela localidade. Gostaria também de fazer um agradecimento à SMTT. A SMTT também tem sido muito solidária nessa questão dos ônibus. Sai lá um conjunto habitacional, de pronto o secretário André tem atendido para que essas linhas sejam estendidas a esses conjuntos habitacionais. E Eduardo, a parceria também com o senador Fernando Collor de Mello tem sido fundamental para que esse processo continue andando, né? Demais. Se não fosse essa parceria, esses conjuntos habitacionais estariam paralisados. No final do ano, era um assunto que não ia falar, mas já que você tocou, vou falar aqui. As construtoras passaram de 2 a 3 meses sem receber. Foi feita uma reunião em Brasília com o pessoal da Caixa Econômica, do Ministério lá do Desenvolvimento Regional, ministro Rogério Marinho, senador Collor, onde o Ministério se comprometeu até o dia 10 de dezembro pagar todas aquelas faturas que porventura estavam em atraso, e assim foi cumprido, graças ao empenho da nossa bancada, do nosso senador Fernando Collor. Também agradecer o deputado Arthur Lira, né? É muito importante também frisar o deputado Arthur Lira, mas em especial o senador Fernando Collor, porque esse tem sido um guerreiro, tem sido um trabalhador, tem sido um batalhador por habitação em Maceió, desde a década de 80, quando criou lá aquele bairro lá do Vegel, né? O Virgem dos Pobres, foram distribuídas muitas casas. Benedito Bentes também, quando foram construídos os 2 conjuntos lá, na época que o senador Fernando Collor era governador do estado. Então, o senador tem feito um papel fundamental em Brasília, em busca dessas habitações. Muito bem, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, quem aí está nos assistindo tem interesse em fazer o seu cadastro, o que é que precisa fazer? Já chegou a hora dessa pessoa? Explica aí para a gente. Para fazer o cadastro habitacional, um importante lembrete. O cadastro habitacional é gratuito, não precisa pagar nada, não tem atravessador, não tem liderança, não tem associação, instituição que possa fazer esse cadastro. Esse cadastro, só quem tem o poder de fazer ele, no caso de Maceió, é a Secretaria Municipal de Habitação. Estamos com alguns ciclos. Essa semana, quinta-feira, se encerra o ciclo de 60 anos ou mais. Na próxima semana, de 24 a 27, atenderemos pessoas com deficiência, inclusive levando esse atendimento descentralizado. Estamos levando o atendimento também para as instituições, para que essas pessoas com deficiência elas não precisem procurar a Secretaria de Habitação e sim ser atendidas nas suas instituições. Claro, estará lá o profissional, né, o funcionário da Secretaria de Habitação fazendo esse cadastro, pois só ele tem de forma legal, só ele tem o poder de fazer o cadastro. E depois as outras idades. Só basta procurar, é importante levar toda a documentação exigida, o NIS, o documento de inscrição social, os documentos pessoais, identidade, CPF. No caso de casado, também certidão de casamento acompanhado do seu cônjuge, né, esposo ou marido. Se for falecido, no caso, a certidão de óbito do seu ente. Se tiver filhos menores de 12 anos, a certidão de nascimento dos seus filhos. O extrato de recebimento de algum programa social também será exigido. E pessoas que têm deficiência precisam do atestado médico atualizado. Muito bem, Eduardo. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se Eu que encontrar em agradeço. outra oportunidade. Muito obrigado. Tá bom?
E a gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã, tá? 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá. Obrigado.